Olá! Vamos explorar hoje uma ideia bem fascinante vinda de uma fonte teológica. A ideia de que talvez o universo esteja tentando nos dizer alguma coisa, de que a voz de um Criador ecoa o tempo todo em tudo que a gente vê. Bem, a análise começa com uma pergunta que, vamos combinar, é quase universal. Se existe uma força criadora, por que ela parece tão escondida? Por que não se revela de uma vez por todas? A resposta, segundo essa linha de pensamento, não estaria numa aparição direta, mas em algo muito mais sutil. É como a assinatura de um pintor num quadro. A gente não vê o artista ali, mas a assinatura e a própria obra declaram que ele existe. A criação, nesse caso, seria essa grande obra de arte. Essa ideia tem até um nome teológico, revelação geral. Basicamente, é o conceito de que um criador estaria se comunicando com todo mundo, em todo lugar e o tempo todo, através da própria criação. Certo, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro de análise vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende melhor essa ideia da assinatura escondida. Depois, vamos examinar 3 grandes testemunhas dessa revelação: o cosmo, a nossa consciência e a história. E, por fim, vamos entender uma analogia bem importante: a diferença entre receber um convite e participar do banquete. Vamos começar então pelo primeiro testemunho, o cosmo, que aqui é descrito como uma espécie de biblioteca aberta 24 horas por dia. Este versículo do Salmo 19 é uma das bases para essa ideia. E é interessante porque a palavra hebraica original para proclamar, sapar, sugere uma narração detalhada, sabe, contínua. Não é um sussurro, é uma declaração constante. Mas de que formas o cosmo testemunha? Bom, o argumento se abre em vários pontos. A complexidade de uma única célula, por exemplo, sugeriria uma inteligência por trás. A imensidão de uma galáxia inspira na gente um senso de humildade. As leis da física, com toda a sua precisão, demonstram ordem, não caos. E a própria beleza do mundo natural apontaria para um designer com um senso estético. E para ilustrar bem esse ponto, a análise traz uma anedota muito boa sobre Sir Isaac Newton. Dizem que Newton tinha uma réplica mecânica do sistema solar. Um amigo ateu viu aquilo, ficou impressionado e perguntou quem tinha feito. Newton respondeu: ninguém. O amigo riu, achando impossível, e aí veio o ponto central do Newton. Se um modelo simples assim não pode surgir do nada, como é que o universo real, que é infinitamente mais complexo, poderia? Agora a gente avança para o segundo testemunho. A gente sai do mundo exterior e olha para o nosso mundo interior, a consciência, descrita aqui como a lei gravada no coração. O argumento, baseado na Epístola aos Romanos, é que a revelação não está só lá fora, nas estrelas, mas também aqui dentro. A ideia é que certas verdades estariam gravadas na própria constituição humana. Esse testemunho interior se manifestaria de várias formas. Primeiro, um senso de divindade quase inato e um entendimento praticamente universal do que é certo e errado. Além disso, o desejo que todo ser humano tem por justiça, por propósito, sentimentos como culpa ou aquela busca por um significado maior. Nessa visão, tudo isso apontaria para um legislador universal. Para tornar essa ideia mais concreta, a análise recorre a um argumento do escritor C.S. Lewis, que, curiosamente, era um ex-ateu. O argumento do Lewis é simples, mas bem poderoso. No momento em que alguém diz, isso não é justo, essa pessoa está apelando para um padrão de justiça, uma lei moral que ela espera que todo mundo reconheça. A pergunta que ele levanta é: de onde vem essa lei, se não de um legislador? Agora, o terceiro e último testemunho, a história. A analogia aqui é a de um tecelão por trás do tempo. A base aqui é a ideia de que o Criador não se deixou sem testemunho no desenrolar dos eventos, agindo através do que é chamado de providência, como nos ciclos naturais que sustentam a vida. Nessa visão, a história não é só uma sequência de acidentes. A ascensão e a queda de impérios, a própria sobrevivência da humanidade apesar de tantas falhas e os grandes eventos globais, tudo isso seria visto como parte de uma narrativa com um propósito e não como puro caos. E a analogia usada para explicar essa perspectiva é particularmente visual, bem interessante. A história é comparada a um tapete persa. Se a gente olhar por trás, pelo avesso, o que a gente vê? Só um emaranhado de fios, nós, uma confusão. Mas quando a gente vira e olha pela frente, revela-se um desenho magnífico, intencional. A ideia é que existiria um tecelão trabalhando, mesmo que a gente daqui só consiga ver a parte confusa. E agora a gente chega no ponto final, que amarra tudo isso.
Aqui vamos entender o propósito e principalmente os limites da revelação geral. Ela é descrita como o convite e não o banquete. Recapitulando rapidinho os 3 testemunhos que a gente viu, a natureza revelaria poder e sabedoria. A consciência, por sua vez, apontaria para a santidade e justiça. E, por fim, a história, que demonstraria providência e governo. E aqui está a distinção que é fundamental. A revelação geral é vista como o convite. Ela é universal e diz a todos que um Criador existe. Mas ela é diferente da chamada revelação especial, que nesse contexto seria a Bíblia. Essa seria o banquete, algo específico que busca detalhar quem esse Criador é. Em essência, todo esse quadro teológico propõe que o próprio universo funciona como um megafone, comunicando o tempo todo a existência do seu Criador para quem quiser ouvir. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se, como propõe essa linha de pensamento, o universo está de fato falando, o que é que se escuta?